Você já fez terapia? Ou você só indica terapia? Você também é daquelas pessoas que a terapia é importante para o outro. O outro tinha que fazer terapia, mas você está bem? Você sabe a função da terapia? Então vamos saber? Vamos descobrir? Vamos nos permitir a esse processo tão mágico, tão importante, mas tão assustador? A terapia é um processo que às vezes pode ser lento, às vezes não, às vezes pode ser demorado e às vezes pode ser rápido. Tudo depende da queixa, depende da estrutura psíquica daquela pessoa, depende da linha teórica do profissional, enfim, depende de muitas coisas. Mas, a grosso modo, a terapia é um lugar para que a gente reconheça o que é nosso. Engana-se quem acredita que a terapia é um lugar onde nós vamos conversar. Para conversar, eu converso com meu amigo, não é isso que a gente fala? Não, com o terapeuta você não vai simplesmente conversar. Você vai mais que isso, você vai ouvir o que você fala. Você vai ter uma clareza do que você está trazendo. Porque falar, até papagaio fala. O problema é quando a gente não ouve o que a gente fala, ou as mensagens escondidas dentro daquela fala eloquente que a gente tem, e a gente faz muita brincadeira e muita risada. Olha, tudo isso pode ser uma armadilha para esconder justamente aquilo que você não dá conta de ouvir. Cada terapeuta tem uma forma de trabalhar. Isso depende muito da abordagem teórica que ele assume. Alguns falam pouco, outros interagem mais com o seu cliente. Alguns gostam de trabalhar os sonhos, que é o meu caso. Outros gostam de trabalhar muito com a constelação sistêmica ou constelação familiar, que é o meu caso também. Quem me acompanha sabe que eu uso muitos exercícios sistêmicos para melhorar a visibilidade daquele problema, para melhorar a compreensão daquele problema, ou para que a gente possa ver coisas que a gente não está conseguindo ver só na fala. Por quê? Porque a fala passa pela mente e a nossa mente cria muitas estratégias para esconder da gente aquilo que mais está precisando ser visto. Então, cada terapeuta vai assumir uma postura. Cabe a cada cliente buscar o terapeuta que se identifica. Se você gosta de pessoas que falam, que interagem, que trocam mais informações, você vai encontrar terapeutas dessa forma. Se você prefere aquele que fica mais no silêncio, que te autoriza a falar mais, fazendo as próprias interpretações, você também vai encontrar. O importante é que a gente se identifique. Não existe uma teoria melhor, não existe uma abordagem mais eficaz. Existem profissionais éticos que sabem trabalhar. E aquele profissional com quem eu me identifico, eu, cliente, me identifico com esse profissional. Tudo vai depender da afinidade, da identificação e da boa comunicação entre o cliente e o terapeuta. Ah, mas Val, quem precisa de terapia não sou eu. Quem precisa de terapia é o meu marido, é o meu filho, é a minha mãe, é o meu pai. Todo mundo precisa de terapia, mas quem é que está incomodado com a situação atual? Não é você? Então busque terapia para você. A gente ficar buscando terapia para o outro é uma forma que eu tenho de ficar no meu lugarzinho muito cômodo, escondendo as minhas dificuldades. Se no meu relacionamento a forma como o meu companheiro está agindo me incomoda, para que eu quero mexer nele? Vamos mexer em mim. Por que se você reconhece que esse relacionamento não está legal, por que você não faz alguma coisa por você? Olha, percebeu como muda? Eu quero que o outro mude, mas eu não quero olhar para as coisas que eu preciso mudar. Por que as pessoas têm medo da terapia? A gente tem medo da terapia porque ela mexe naquele lugar que às vezes a gente acha que não dá conta de olhar. Porque às vezes vai falar de dores, porque às vezes vai falar justamente do nosso limite, daquele nozinho que dói quando mexe. Sim, e é justamente porque dói que precisa mexer. Imagina um ferimento. Se está doendo, a gente não faz curativo? A gente não mexe nele porque dói? Não, a gente precisa limpar, a gente precisa curar, a gente precisa pôr remédio, alguns remédios
doem, a terapia é da mesma forma. A terapia é um processo de cura, mas eu preciso estar aberta para isso. Não basta fazer terapia e acreditar que ela vai funcionar por osmose. Eu já estou fazendo terapia, chega lá eu troco receitas, eu não quero falar de determinados assuntos, eu escolho o assunto mais fácil para eu falar e limito que seja só aí. Ok? Você está fazendo terapia, mas você está se enganando. Algumas pessoas se sentem muito importantes em falar que o terapeuta não sabe tudo. Eu não vou contar isso para o terapeuta. Entenda uma coisa, para nós, a sua verdade é o que é importante. Se você acredita que essa situação é importante para você, é isso que nós vamos trabalhar. Terapeuta que sabe trabalhar não vai ficar procurando a verdade daquele cliente, não vai ficar procurando, investigando se o que ele está falando para mim é verdade ou não. Até porque quando você fala uma coisa, o seu corpo muitas vezes fala outra. O seu rosto, sua expressão, sua entonação de voz, tudo isso faz diferença quando você está falando. Não se prenda nessa questão de que terapeuta nenhum dá conta de mim. Você já falou isso também? É muito comum quando chega um paciente novo no meu consultório e ele vem com essa frase: terapeuta nenhum dá conta de mim. Já fiz terapia e ninguém dá conta, ninguém resolve o meu problema. Sinto muito, mas você foi enganado até agora. O seu problema não vai ser o terapeuta que vai resolver, vai ser você. E talvez o seu maior problema seja justamente esse de reconhecer o quanto que você acha que é maior do que todo mundo. O quanto você acredita que você sabe mais, que você tem todo mundo na mão. Essa é uma forma de manipulação. Esse já é um grande problema que você tem. Terapeuta não vai resolver se você não quiser. Terapeuta não vai tirar nada a saca-rolha se você entender que você não quer falar. Você é o único responsável pelo processo terapêutico que vai acontecer dentro de você. Nós, terapeutas, estamos aqui abertos e dispostos para ouvir, esclarecer, mostrar, fazer com que vocês enxerguem sob outra ótica, mas nós não vamos entrar em vocês. Nós não vamos exigir que vocês façam isso ou que vocês façam aquilo. Se o terapeuta que você vai fala para você, se você não fizer assim não vai dar certo, cuidado, está na hora de olhar para esse terapeuta com outros olhos, porque nós não falamos isso. Nós não vamos dar conselhos para vocês, nós não vamos dar receitas passo a passo de como você tem que fazer para chegar até o lugar desejado. Isso é com você. Se você dá conta de andar 2 degraus por dia, nós vamos caminhar com você durante esses 2 degraus. Se você dá conta de andar só meio passo, ok, a gente vai ficar ao seu lado desse meio passo, mas nós não vamos levar vocês aonde vocês não dão conta. A terapia não é para ser ameaçadora, a terapia é para ser libertadora. Se entregue no processo terapêutico, venha conhecer, mas se entregue com confiança. Por isso é importante você sempre buscar um profissional que você se identifica, porque a confiança é a base do processo terapêutico. Quanto tempo demora uma terapia? Depende. Depende da linha teórica do profissional, depende da disponibilidade do paciente, depende da condição interna, depende da queixa. Pode ser que seja uma queixa que precisa de uma manutenção por muito tempo. Se a pessoa tiver, por exemplo, um transtorno psiquiátrico, pode ser que ela precise sim desse acompanhamento por muito tempo. Se é uma coisa esporádica, a gente pode trabalhar aquilo, aquela queixa. Se você sentir que está pronto para continuar, a gente continua. Se você acha que não, era só isso que eu queria nesse momento, tá tudo certo. A sua história pertence a você. O processo de terapia ou processo terapêutico ou curativo, ele não acaba. Esse é o ciclo da vida. A gente tira uma casca e aparece outra. A gente tira e vai aparecer outra. O tempo todo nós estamos em evolução. Todas as vezes que eu alcanço um lugar desejado e eu abro a minha consciência e eu me aproprio do novo que eu vou buscar, do que eu estou trazendo para a minha vida, é claro que eu vou querer fazer mais. É claro que eu vou querer melhorar.
Isso não precisa ser um processo contínuo ao longo da vida, isso pode ser esporádico, eu faço por um tempo, trabalho aquela questão no meu dia a dia, começo a reconhecer outros limites e eu volto para a terapia, ou não, eu começo um processo terapêutico e eu não me autorizo a ficar sem. Cada pessoa é dona da sua história. Importante também a gente reconhecer quanto tempo você está com aquele terapeuta, se de repente já não é a hora de buscar uma visão diferente, um olhar novo para as suas questões. Tudo isso faz parte de você. Você é a pessoa ativa da terapia. Por isso que algumas pessoas não aceitam falar que são pacientes e são clientes, porque o paciente vem do lugar de passivo. Mas enfim, só para vocês reconhecerem que quem está num processo terapêutico tem que ser ativo o tempo todo. É ele que traz o assunto, é ele que fala, olha, não dou conta de trabalhar mais isso. É ele que vai falar, eu estou escondendo alguma coisa que eu ainda não tenho coragem de falar. Tudo é permitido. O terapeuta, ele tem que estar desprovido de julgamento. O terapeuta precisa estar desprovido daquela sensação de que ele tem a resposta para tudo. Porque a resposta não está em nós, terapeuta. Está em você, cliente, que chega até a gente, que abre a alma, que conta tudo e que se autoriza a falar de coisas que talvez você teria vergonha de falar em outro lugar. Entendeu? Porque a terapia não pode ser feita com o seu amigo na mesa de um bar, porque ali sim, ali vai rolar um julgamento, ali pode acontecer um conselho, que esse conselho passa pelo crivo do seu amigo, esse conselho talvez não seja real para você. Tudo isso faz a diferença no processo terapêutico. Infelizmente, nós terapeutas somos responsáveis por muitas coisas. Então, a pessoa chegou até nós, começou a fazer uma terapia, começou a trazer evoluções, apresentar caminhos novos, seguir para outras direções. Logo, a gente vai ouvir a crítica. Depois que começou a fazer terapia, ficou esquisita. Aquela terapeuta está colocando meu filho contra mim. Aquela terapeuta está influenciando a minha esposa para se separar de mim. Isso não é verdade. Pelo menos não deveria ser. Se isso está acontecendo na sua terapia, se você tem a percepção de que o seu terapeuta ou a sua terapeuta está influenciando na forma de você pensar, é melhor você avaliar. Nós, terapeutas, não temos essa autorização de influenciar o seu pensamento, mas sim, nós temos a obrigação de colocar tudo à sua frente e mostrar todas as opções e fazer você entender que qualquer opção que você escolher é justa, mas que todas vão trazer consequência. E assumir as consequências é papel do adulto. Portanto, para fazer terapia, precisa trazer o seu adulto. A não ser que você seja a criança. Aí tudo bem. Então, vamos dar um exemplo para vocês sobre a terapia. O para que eu prefiro que a outra pessoa venha para a terapia alegando que é muito difícil conviver com ela? Porque eu não dou conta de mudar a minha forma de agir. Porque se eu mudar com aquela pessoa, automaticamente ela vai ter que buscar um novo caminho para ela. Não existe relação de uma parte só. Todas as relações são feitas da minha parte e da parte do outro. Quando tem alguma coisa nessa relação que não está saudável e eu quero mudar o outro, eu já estou entendendo que tem alguma coisa em mim que eu não quero olhar e quero continuar na inocência. A culpa nunca é minha. Eu só estou tentando ajudar aquela pessoa. Mas você só esquece de perguntar se aquela pessoa precisa de ajuda. Ou se a sua forma de ajudar é o que realmente vai acontecer. A quem você ajuda quando você ajuda? Porque às vezes a gente acha que a gente está ajudando o outro, mas na verdade eu só estou fazendo isso por mim. Enquanto eu miro o problema para o outro, eu estou livre e fico de inocente nessa história. Não preciso entrar em contato com as minhas coisas, nem assumir uma nova postura e me tornar assim responsável pela minha história. Vamos lá? Vamos fazer terapia? Vamos olhar que processo é esse? Vamos olhar com mais propriedade para nós mesmos? Os nossos problemas são nossos, as soluções estão em nós. Vamos lá? Te garanto que vai doer um pouquinho, mas que é muito libertador.